Ariane, olha, a primeira pergunta que eu recebi no meu Instagram foi: como não ficar inchada, né? Eu acho que o inchaço é uma consequência, ou estou enganada, da constipação. Então, sabe o que eu queria? Acho que seria legal, assim, a gente já tem aí umas 9 pessoas aí, para entender um pouquinho da microbiota, sabe? Porque, às vezes, assim, quando você... Eu gosto muito de professores com didática, sabe? Sim. E eu gosto muito de explicar. Você sabe disso, né? E quando a gente entende o porquê, fica sempre mais fácil, tanto de você fazer aquilo, e você, uma vez assimilando, você pode até ter um senso crítico com tudo na vida, quando você entende, né? O porquê você está fazendo aquilo. E aí, se você me der liberdade, eu queria falar que, assim, você aí que está aqui com a gente, pode já, não tem como a gente perguntar individualmente, mas, assim, a nossa microbiota intestinal é formada já em relação à nossa mãe e às vezes até a relação da nossa avó, tá? Isso vai passando, principalmente da mãe. E aí, quando a gente está pensando em microbiota, é toda. Antigamente falava em flora, tá? Só que flora se remete à vegetação. Então, por isso que hoje o termo mais apropriado é microbiota, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente precisa de uma diversidade. E aí, onde entra essa diversidade? Quem tem. Você foi parto cesárea ou normal? Não lembro. Fui cesárea. Então, e aí a pessoa pode pensar assim, putz, uma vez uma enfermeira falou comigo isso. Olha só, para você ver, não era formada recentemente, claro, mas ela não tinha, ela mesma estava grávida e ela nem sabia por que da importância do parto normal, sabe? Quando o bebê passa, a gente tem microbiota, a gente tem bactérias pelo corpo inteiro, né? Então, a gente tem a microbiota na pele, no sangue, no canal vaginal. Então, é por isso que o parto normal é tão importante para que a saúde intestinal da criança seja melhor. Ô, Letícia, você tá ouvindo muito eco? Como é que tá? Eu tô Não, ouvindo um eco. tá bem. Para vocês aí, tá tudo ok, gente? O áudio da Lauriane, o meu? Respondam aí pra gente prosseguir. Porque eu não sei se de repente está atrapalhando, né? Porque eu tô com uma eco aqui, Para mim, tá. tá? Pode continuar. Explica então como é que funciona essa relação com a microbiota da mãe. É por causa do parto exclusivamente? Isso é porque no canal vaginal, na verdade, quando passa lá, tem as bactérias. Então, assim, aí a pessoa pode perguntar assim, né? Ai, mas nossa, aquelas bactérias lá do canal vaginal é importante para a criança? Porque, na verdade, você precisa de uma diversidade. Então, assim, eu sei que a gente está num momento de muita higiene, mas, né, que faz sentido, claro, mas o excesso de higiene mata as bactérias que eu também preciso. Aí a gente entra aí na questão dos antibióticos, tá? Das crianças que hoje não pisa mais em grama, não anda mais no chão, não põe nada na boca, a mãe já fica desesperada. Não tem mãe assim? Agora tá pior. Pois é. Não, vamos pensar numa situação normal, porque eu realmente agora estou numa situação... Então, assim, mas realmente, mesmo independente da pandemia, né? A gente sabe que tem mães, né, na atualidade que não sei por quê, mas estão meio, né? Não pode, a criança não pode botar nada na boca que já está higienizando lá. E isso não é bom, interessante. Por quê? Ó, sabe uma relação que a gente pode fazer bem interessante, que ninguém nunca mais vai esquecer? Vocês já viram vira-lata, cachorro ficar doente? É raro, né? É raro. Olha, eu não entendo muito de animais, tá? De cachorro, principalmente. Mas é impressionante como que os vira-latas são resistentes. Você vê pudo tá lá com problema no ouvidinho, não sei o quê. Aí, Fez enfim, toda hora, veterinário. pelo menos, eu nunca vi ninguém comentar de algum conhecido falar de que vira-lata, né, por alguma recorrente, né? Então é isso. Ele tá ali exatamente mais forte. Então, gente, tem essa questão do nascimento. Aí tem a primeira entrada de bactérias no canal vaginal. Segunda é o leite, que aí não tem nem o que discutir, que é muito nutritivo, principalmente aí pensando em bactérias também. E você acredita que também no mamilo da mãe?
É? Não sabia. Aham. Eu também, recentemente, também soube, tá? Aham. Então, assim, a próprio... Eu não entendo, não sou muito da área infantil, né? Mas, enfim, o próprio sugar da criança na boca, por conta, eu te falei, né? A gente tem bactéria independente de qualquer coisa. Então, só esse momento ali já está diversificando as bactérias. E aí, se você também tem um lado negativo, se essa criança aí usa muito antibiótico ou adulto mesmo para matar alguma bactéria, como eu falei, vai matar as bactérias boas também. Então, assim, gente, a gente precisa ter uma diversidade de bactérias boas aí. Aí a gente precisa ter alimentos, que a gente vai falar mais à frente, que tem total relação com isso, e o estilo de vida mesmo, como tudo vai influenciar, tá? Tudo, na verdade. E hoje, assim, se eu falar assim, Lauriane, tem alguém com uma microbiota intestinal zerada, muito boa? Não, não tem como ter. Porque só da gente estar respirando na rua, o gás carbônico dos carros, né, já vai estar nos contaminando, não tem A jeito. gente também está muito ligado a várias químicas, né? A gente tem química nos industrializados, tem química nos produtos, isso também influencia, né? Sim, 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 exatamente. Inclusive, aí a composição, como eu já conversei com você uma época e você sentiu isso na pele, quando a gente come esses produtos, aí tem o famoso whey protein, né, que é de proteína, ok, mas aí tem emulsificante, tem alguns adoçantes que dão mais gases. E aí a gente não pode esquecer que nós somos indivíduos únicos, né? Então, às vezes, foi com você que o psyllium fez mal? Psyllium para mim foi péssimo. A gente foi tentar inserir psyllium na minha alimentação para regularizar meu intestino e me deu muito gases e eu falei, Lauriane, pelo amor de Deus, tô passando muito mal. E a gente tirou correndo, né? Então assim, aí tem todo um contexto, porque às vezes também, como a microbiota, a gente tem exames para isso, mas são caríssimos, né? Mas aí a gente também tem que fazer, pode até testar daqui a pouco de novo, porque dependendo de como tá a microbiota daquela pessoa, se ela tiver muito sensível, se eu colocar uma carga muito grande de fibra que fermenta, você pode piorar a situação em vez de ajudar. Então, a gente sempre tem que realmente bater um papo e entender o momento que tá. Então, assim, quando começa a conversar com a pessoa, você já começa a ter uma ideia, né? Agora, acho que a pessoa já entendeu mais ou menos aí como é a microbiota, que, né? Eu acho Muito... que vale explicar como que a gente alimenta essas bactérias, né? Porque tem os prebióticos e os probióticos, né? Qual que é a relação deles com a nossa microbiota? Então, nós, né, nós temos bactérias. E aí são milhares de bactérias, claro. Né? E aí, como eu falei, a gente precisa dessa diversidade. Bom, e aí quem alimenta essas bactérias são os pré-bióticos, tá? E aí fala assim, mas tem que decorar esse nome? Não, porque os pré-bióticos são geralmente as fibras resistentes que elas passam na barreira gástrica, tá? E elas não são digeridas. Então, assim, para ficar claro, resumidamente, a famosa biomassa de banana verde que caiu de moda, mas ela é muito saudável, né? Porque tem isso. O brócolis, por exemplo, né? A gente tem a fibra dos vegetais, isso é muito importante, dos feijões, mas aí a gente também tem que lembrar que tem fatores antinutricionais que também dão gases. Então, você tá vendo? Então, é por isso que a gente tem que... Oi? E tem que deixar de molho, traduzindo, né? E aí, e mesmo deixando de molho, tem gente que realmente não se sente confortável, né? Então, o próprio psyllium, né? As sementes, então, tudo isso que tem fibra, aveia. Então, lá dentro do nosso corpo, do nosso intestino, vai formar como se fosse o alimento, tá? Vai formar outro substrato, que esse substrato vai ser alimento para as bactérias, sabe? Então, por exemplo, um nome chamado butirato, por exemplo, é um dos formadores aí, e depois das fibras que a gente consome para formar essa substância. Uma das, né? Tá? Então, assim, basicamente é a partir de vegetais, frutas, fibras, né? Tudo isso tem fibra, tá? E os famosos probióticos seriam as bactérias, tá?
Bom, Lauriane, só probiótico eu só vou encontrar naqueles sachêzinhos no mercado? Não. Lá a gente vai ter uma quantidade maior em forma de suplemento. Então, tem bilhões. Então, aí tem as bactérias e tem as cepas, tá? Então, por exemplo, geralmente são tipo... o básico aqui no Brasil, por exemplo, como é um assunto relativamente novo, principalmente aqui, né, que começa tudo um pouco mais tarde, o máximo que a gente encontra para se vender são 5. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente encontra no mercado facilmente de 20, entendeu? Só que, de novo, né, não é para todo mundo, eu acho que eu tenho poucas bactérias, ir lá e comprar. Tá tomando aleatoriamente, né? Porque assim, Letícia, às vezes, o básico, a pessoa não está fazendo o básico. Eu acho que eu até já bati um papo com você sobre isso. Então, aí a gente tem a importância da mastigação. Eu já vou responder uma das perguntas que fizeram. Qual foi a primeira aí? No final, vamos explicar como é da forma mais didática, né, na ordem, e depois no final a gente responde as perguntas. Tá. Aí o que eu estava falando? Você estava falando sobre Probiótico, probióticos, que não é para sair comprando, né? Não, não vale a pena, porque o que acontece? Se você não tá, porque o processo digestivo começa aqui na boca. Você tem que mastigar. Eu falei esses dias que o nosso estômago não tem dente. Acho que muita gente achava que tem dente, não tem. Então, pois é. E aí, o que que acontece? Às vezes a pessoa tá com sintomas de azia, refluxo, distensão abdominal, basicamente em função da mastigação. Porque o alimento, ele desce, e aí o estômago tem que fazer isso para fazer a digestão, e aí só vai piorando o caso, porque ainda tem que ir para o intestino e tudo mais, né? Então, essa digestão, ela é dificultada, a absorção fica dificultada. Então, é muito complicado quando você não tem mastigação, tá? Então, aí você tem que reconhecer os alimentos alergênicos também. Porque não adianta, por exemplo, você come lá os seus vegetais, come brócolis, come não sei o quê, só que você tem uma intolerância, por exemplo, que é o caso, vamos supor, do empecilho, ou você tem uma intolerância ao brócolis, te fermenta, te faz mal. O brócolis é um alimento maravilhoso. Se ele não te faz bem, não adianta comer brócolis, né? Tem que trocar, né? Então, assim, reconhecer aquele alimento que te faz bem, tá? Aí a gente tem os probióticos também, que a gente vai encontrar no kombucha, no kefir, porque eles são bactérias. Então, tem iogurtes também, normais, que a gente também vai ter probióticos, né? Porque tudo que vai ser fermentado, ele precisa ter algum tipo de bactéria ali, né? É claro que não todas, né? É difícil, mas é legal, sabe o que, Letícia? Uma dica bem prática. Quanto mais variedade você tiver, você tem no prato de tudo na vida, assim, sabe? Então, você tem uma segurança, uma garantia que você tem mais variedade de nutrientes, tá? Então, da mesma forma, os probióticos. Esses dias alguém me perguntou, eu só tenho probiótico nos suplementos? Não. Então, se eu tomo um iogurte de qualidade, por exemplo, ele vai ter os probióticos. Se eu faço uso de kefir, também tem probiótico. E aí, uma vez eu já tendo bactérias, né? Que a gente tem bactérias. Se eu fico nutrindo essas bactérias, logo eu também aumento o número delas, né? As que eu já tenho. Com certeza. Né? Comecei a criar, não sei como que fala, o kombucha, né? Aqui em casa. Tô cuidando lá da minha cultura. E aí levei uma mudinha, né? Como é que fala? O Scooby. Isso. Para os meus pais criarem. Aí meu pai foi, criou. Só que ele falou assim, não, fulano de tal falou que bom é o da farmácia. Só que não é. A gente está vendo que cada um tem uma função e que as pessoas não podem sair tomando aleatoriamente, né? Tá. É porque o bom é da farmácia, porque foi aquilo que eu te falei. Tudo que é suplemento é em doses bem maiores, né? Então, assim, só que é aquilo. É muito legal a gente ter variedade. Então, você pode... E às vezes, dependendo da situação, você nem precisa fazer uso da farmácia, fazer uso da suplementação mesmo. Cada caso vai ser um caso, assim, entendeu? Se a pessoa tem Claro, né? Oi? Até porque fazer esse uso de suplemento é um gasto a mais, né? Só que realmente, você tem que fazer realmente o que é mais fácil, só que é o que é ignorado pela maioria das pessoas, né?
Mas a gente realmente precisa fazer ali a base, porque você imagina, eu tô com um monte de bactéria, boa, ruim, tô com um monte de bactéria. Eu só coloco mais bactéria lá, entendeu? Se É. a minha E alimentação aí é ela muito não tá ruim, alimentada. se a minha alimentação for muito ruim, simplesmente daqui a pouco elas vão morrer de novo. Então, o problema, a questão toda não são as bactérias, sabe? É o efeito que elas vão ter, o efeito anti-inflamatório. Então, eu tenho que nutrir elas, tá? Então, gente, ó, para quem entrou agora, eu vi que algumas pessoas entraram. A Lauriane está falando da microbiota intestinal e como que ela é formada. A microbiota é a antiga flora, né, que mudou de nome porque remetia à planta, a palavra flora, e é o nosso intestino que é formado de bactérias, né, de diversos tipos. E a gente precisa ter os prebióticos e probióticos. Os prebióticos são os alimentos da bactéria, tá certo? Isso, os periódicos. Aí Uhum. podem ser encontrados em diversos alimentos, fibras, e os probióticos são as próprias bactérias, Isso, exatamente. que também são encontrados em kefir, kombucha, manipulados, etc. Só que se a gente ficar prestando atenção em ter essas fontes externas, né, de bactérias e não se preocupar com o básico, não funciona. A gente falou, a Lauriane citou aí o caso do whey protein. Muita gente toma um monte de suplemento, toma whey protein e acha que está arrasando, quando na verdade está se sentindo de química, né? Eu tomava whey protein que era cheio de goma de xantana, goma não sei o quê. E a Lauriane falou assim, pelo amor de Deus, tira isso da sua dieta, coloca um whey protein sem sabor. E realmente eu senti melhor no meu intestino. Foi assim, dito e feito. É, exatamente. Tem uma relação, uma historinha que a gente pode fazer, uma relação bem interessante, que, por exemplo, assim, com relação à microbiota, que imagina como se fossem três bactérias, três seres. Nós temos aí na grama, temos a própria grama, nós temos a ovelha e nós temos o animal, aí o lobo, vamos colocar assim. Se a grama some, tá? Na verdade, se a ovelha some, por exemplo, a grama começa a crescer excessivamente. E quem é o alimento do lobo é a ovelha, vamos colocar assim. Então, o lobo vai acontecer, tem uma mudança nesse sistema, entendeu? Então, isso também acontece com o nosso microbiota. Então, quando essa microbiota perde uma bactéria, outras elas têm que fazer o papel dessa que está lá, e aí tudo vai se modificando. Então, da mesma maneira que se a grama começa a crescer, o lobo não tem a ovelha, logo ele tem que mudar a forma, alguma coisa tem que acontecer para ele morrer. Né? Oi? De se alimentar para não morrer. Exatamente. Então, ele vai ter que se fazer a adaptação e vai mudar o metabolismo dele. E aí, se a gente fazendo uma analogia com as bactérias, isso também acontece. Só que tem um efeito. Como na natureza tem um efeito, né? Quando se perde algum animal da cadeia, nas bactérias também pode acontecer alguma coisa. E aí, quem vai sofrer vai ser o corpo inteiro, sabe? Porque cada bactéria vai ter a sua função ali dentro do nosso corpo. Então, é por isso que, às vezes, umas pessoas que tomam muito medicamento, por exemplo, acabam sofrendo, tendo uma imunidade, né? A imunidade basicamente ali começa no intestino, bem mais fraca, porque ela tem uma fragilidade, não é verdade? A gente, já que a gente está falando de suplemento, apesar de a gente ter deixado as perguntas para o final, eu vi que a Marcele perguntou a relação da glutamina, se a glutamina é de fato benéfica para o intestino. Então, a glutamina, ela é interessante, sim, principalmente para os imunodeprimidos, tá? E eu usava muito na época que eu trabalhava em hospital, porque, por conta até exatamente que eu estou falando dessa quantidade de medicamento, então ela funciona muito por alimento, algumas células intestinais, pelas células intestinais. Só que assim, como eu falei, se você não faz o básico, que é uma alimentação aí rica e variada, não é, por exemplo, tomar um shot de glutamina que vai fazer efeito, tá? Tem gente, eu já vi gente falando que, eu tomei glutamina, melhorou minha performance. Só que a glutamina, ela pode ser substrato, funcionar como substrato energético. Então, na verdade, ela não está te ajudando ali na performance. Ela está fazendo o papel do que um outro carboidrato faria ou uma outra alimentação, sabe? E aí a pessoa tem a ideia de que é a glutamina, mas na verdade é porque a alimentação dela está ruim. Você entendeu? Entendi.
Mas com relação ao intestino, você falou que de fato funciona? Então, funciona para quem precisa, entendeu? Então, se a pessoa está realmente numa imunidade muito baixa, nível intestinal, esteve doente, tem vamos supor, uma síndrome do colo irritável, teve uma colite, teve uma inflamação intestinal, pode sim ajudar bastante, entendeu? Mas eu não indico para todo mundo, porque muita gente toma aí como se fosse água. E eu acho que é jogar dinheiro fora, porque tem tanta coisa muito mais barata, entendeu? Quem tem problema de intestino geralmente fica dias, né, sem ir ao banheiro. E aí a gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram falando assim, que alimentos usar para conseguir ir ao banheiro sem ser os básicos. A pessoa que mandou a pergunta falou assim, os básicos não funcionam para mim. Eu imagino que seja o quê? Mamão, talvez ameixa, né, que é mais popular. É complicado falar o que é o básico, né? Assim, porque assim, até a própria ameixa, se você, que na teoria poderia ser o básico, né? Não sei exatamente o que ela está falando que é o básico, mas se você faz uma água com ameixa, ela pode ter um resultado muito bom. Que é deixar a água de molho, né? E aí, para essas pessoas que nada funciona, não é um alimento mágico que eu vou falar assim, toma isso aqui e vai melhorar. Porque tem todo o contexto. Como a constipação tem um efeito grande aí em relação à antibiose, né? Que é esse descontrole das bactérias, tem que conversar para ver exatamente o estilo de vida da pessoa. Então, desde a hidratação ao consumo de alimentos crus, de alimentos ricos em verduras e frutas, o excesso de contaminantes. Então, tudo isso vai influenciar. Oi? O que são os contaminantes? Então, aí a gente chama de xenobióticos, que a gente pode chamar, tá? Tem esse nome, na verdade, só que aí a gente fala contaminantes para ficar mais claro. Aí a gente tem o plástico, as substâncias do plástico, tá? Outros contaminantes que a gente tem os metais pesados, então aí entra alumínio, cádmio, mercúrio, tudo isso, se você consome muito produto industrializado, por exemplo, não tem muito como fugir, mas eu, por exemplo, já uso desodorante sem alumínio, minhas panelas já são de inox, então provavelmente minha quantidade de alumínio hoje está menor do que alguns anos atrás. E o alumínio é contaminante, sabe? Então, tudo é embalado em plástico hoje em dia, não é verdade? É verdade. Então, isso tudo tem substâncias aí que vão contaminando a nossa microbiota intestinal, o nosso corpo. E aí isso vai refletindo de outras maneiras. Então, tem uma relação também com o sono, tá? Porque isso também favorece uma diferença na microbiota. Tem estudos mostrando, comparando pessoas que fizeram jet lag, sabe? Não sei se a alteração aí quando você viaja. Só que nós normais, aí, principalmente agora, por exemplo, na pandemia, um monte de gente começou a dormir de madrugada, né? Muita gente, né, começou a dormir muito mais tarde. Mudou o horário. Então, assim, essa mudança, esse padrão, tá? Altera a microbiota. Então, assim, não posso dizer assim, alterou para muito mal, mas altera. Então, assim, muitas coisas vai alterar. Eu até anotei aqui tanto de coisa que altera a nossa microbiota intestinal. E aí você, né, a pessoa perguntou, mas aqui deve ter um monte de gente que sofre de constipação intestinal. Nós, mulheres, já temos a tendência de ter isso geneticamente mais do que os homens, tá? E tem um outro ponto. Conforme a idade, tá? Letícia é novinha, eu nem tanto, mas tem... Então, os idosos, se vocês forem reparar aí com o avô, com os pais de vocês, é normal sofrer mais de constipação. Porque com a idade, as microvilosidades intestinais que faz esse movimento aqui se chama movimento peristáltico. A gente precisa dele para formar o bolo fecal. É assim que acontece lá no nosso intestino. E aí, essas microvilosidades, elas vão se perdendo, entendeu? Com a idade. Então, por isso que o intestino também, né? Não faz movimentos... Então, é esse que eu tô falando de movimento peristáltico no intestino. Então. Oi? Não entendi.
fica mais idoso, vai deixando de fazer o movimento, né? Porque vai Isso. ficando mais flácido. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí respondendo já a pergunta lá, para sair do básico, a gente pode usar alguns chás. Só que o excesso de chás prejudica aí essas microvilosidades. Então, se você usar em excesso, por exemplo, chá de sene, ele ajuda bastante, entendeu? Só que não pode usar. Então, por isso que cada caso é um caso. Mas, assim, para ajudar essa pessoa e ela testar, além de fazer todo esse apanhado que eu falei, que é preciso, tá? E a ajuda de um profissional ajuda bastante, tá? Então, a água gelada em jejum eu gosto bastante porque ela dá uma contraída, sabe? Então, já ajuda a beber mais água e faz essa constricção melhor, tá? Água gelada em jejum. Se for a água da ameixa também fica bem eficiente. A semente de chia, eu tenho vários relatos assim que ajuda bastante. Só que aquele negócio, tá, pessoal? Não adianta pegar, sabe, 3 sementinhas ali picar. Não é isso. Eu tô falando de 2 colheres de sopa ao dia, tá? Então aí nós temos a semente de chia. Ó, tem um paciente minha que funcionou muito bem a pasta de amendoim, sabia? É? Sério? Exatamente. Pipoca também tem alguns alimentos, né? Pipoca, uva, E ajuda. são alimentos laxativos, exatamente, né? Então, e sabe o que é legal também? Tem gente que tem medo. Eu já fiz a experiência comigo e funcionou bem. O próprio carocinho do mamão, tá? Então, todo mundo come mamão. Né? Não, mas você não vai mastigar aquilo. Tem engole, 5 sementinhas. Entendi. Entendeu? Só engolir 5 sementinhas com água mesmo, fica super tranquilo, entendeu? Então, essas coisas aí fazendo no conjunto, dá um resultado muito bom, tá? O próprio psyllium pode ajudar também, tá? Então, a gente já falou aí dos alimentos para reduzir essa sensação de barriga estufada, é um conjunto, né? Então, esses são os alimentos que ajudam mais a constipação, tá? Poderiam ajudar mais a ir ao banheiro. Quando a gente está falando de barriga estufada, aí a gente tem que realmente ter uma conversa mais a fundo ainda, para entender por que esse estufamento, sabe? Então, aí, por exemplo, se a pessoa chega para mim, eu já mastigo muito bem, mastigo até. O certo, pessoal, é mastigar até engolir. Então, você beber praticamente a comida, sabe? Exatamente esse seria o certo, tá? Se você tem uma má digestão, aí já é pensando a nível estômago. Você pode ficar com esse estômago distendido. Aí já é problema digestivo, sabe? Não é intestino ainda, sabe? Aí você pode ter intestino, pensando se for um processo inflamatório, se tiver uma síndrome do intestino, do colo irritável, sabe? Alguma coisa que está te dando azia. Mas muitas das vezes, por exemplo, a pessoa pode ter um problema de estufamento com má digestão se ela come devagar ou se ela, por exemplo, está comendo e está bebendo muita água junto. Tem muita gente, né, que tem hábito de beber líquido junto com a comida. Uhum. E aí, quando eu estou bebendo líquido com a comida, eu estou diluindo o ácido clorídrico, que é importante para fazer a digestão. E aí? Então, exatamente. E aí eu demoro mais tempo para fazer esse processo digestivo, entendeu? E também os alimentos que a gente já falou, né? Alguns feijões, grão de bico, para mim é terrível. Eu amo, mas para mim é certeza Dá muitos gases. Então, assim, tem que reconhecer, consertar a alimentação e o estilo de vida. E aí, em alguns casos também, é muito interessante o uso de enzimas digestivas, tá? Então, assim como a gente tem, por exemplo, lactase, né? Quem tem intolerância à lactose, se você comer algum queijo ou lactose, você vai ficar enjoado, com a barriga estufada. Aí você vai tomar lactase, por exemplo, né? Um exemplo. E esse problema resolve. Por isso que tem que entender a causa. Só que existe mix de enzimas, tá bom? Quem não conhece aí, a lactase a maioria todo mundo conhece. Mas, por exemplo, tem a amilase, tem a protease. Então, já vem de pronto esse mix. Então, o processo digestivo vai ser muito mais eficiente.
E a gente pode também tomar um chazinho antes da alimentação, também pode ajudar. Mas Sabia? imediatamente antes da alimentação? Sim, pouca coisa, entendeu? Não é muito, não. Você sabe que até o próprio a água com limão, aqui tem água com limão, com gás, ó, que eu gosto, tomo por prazer. E o próprio limão, ele estimula as vias pancreáticas. Então, por exemplo, você que já tem tendência a ficar um pouco mais estufado, tomar uma água com limão antes da alimentação, aí 20 minutos antes, junto, um copão, não vale a pena, foi o que eu falei. Mas antes, aí 20 minutos, ele já estimula o meu processo digestivo. Ah, isso é uma dica bacana que vale a pena a gente colocar. Eu mesma já, assim, eu já coloquei em prática o próprio limão, a própria água com gás. Tem gente que tem medo, mas pode consumir antes da refeição ali, enquanto você está esperando uma comida no restaurante, por exemplo, pode até ajudar. Entendi. Eu acho que a gente já deve ter conversado o quê? Uma meia hora? Pessoal, me ajuda aí com o horário, porque eu tô... Sim. 6h36 já. Como a live aqui tem um limite de 1 hora, vamos para as perguntas então. Eu vou subir aqui para ver o que o pessoal perguntou. A gente já respondeu a pergunta sobre a glutamina. E aí depois eu vi que a gente teve uma outra pergunta. Retirei a vesícula e meu intestino melhorou. Tem alguma relação? Então, é por conta da gordura, né? A gordura, ela passa mais fácil, mais rápido. Então, assim, por outro lado, tem gente que tem diarreia quando tira a vesícula e come qualquer coisa, entendeu? É por conta da gordura. E isso dura muito tempo? Ou é para sempre? Sim, vai ser... Entendi. Até onde eu sei, vai ficar um bom tempo aí. Não sei se recupera, tá? Marcele perguntou: bater um prato de alface no almoço e na janta e beber mais de 2 litros de água. É certeiro para resolver a constipação? Não é certeiro. Porque assim, né? Não é um prato de alface que vai ajudar, né? Então vamos supor, se a pessoa, vamos imaginar essa situação aí. Ela fez exatamente isso. Dorme mal, come muito açúcar, se alimenta mal de uma maneira geral, além de consumir muito açúcar, dorme mal, não vai resolver. Não vai resolver. Sono é muito importante, né? Sono é. É claro que é todo um conjunto, né? Mas isolado é difícil. O intestino tem tanta relação com o nosso sistema nervoso que você pode reparar que tem gente que fica nervosa ou ansiosa por algum momento, tem diarreia, né? É verdade, tem gente que tem. Entendeu? Então, assim, aquelas próprias borboletinhas, quando a pessoa está nervosa ali no estômago, também tem relação com relação ao fluxo sanguíneo ali do estômago, né? É claro que dá uma romantizada no negócio, mas nada mais é do que falta de oxigenação sanguínea. Agora, esse sono adequado para o intestino, quase que eu derrubo minha plantinha que está aqui do lado. Esse sono adequado que você diz, é dormir 8 horas ou, por exemplo, uma pessoa que, eu durmo 8 horas, mas eu levanto muitas vezes para ir no banheiro. Isso... Não. Mas esse estudo especificamente que eu estou falando é mais em jet lag, mudanças de horários, entendeu? Por exemplo, pessoas que fazem plantão. Não deixa de ser um jet lag, entendeu? Porque ela fica acordada de madrugada. Então, essas alterações, elas têm mudança na microbiota, tá? A gente ainda não sabe, como eu falei, né? Os estudos estão vindo a cada dia mais. A gente não sabe exatamente o que ocasiona, mas se a gente desregula, se a gente muda essa microbiota, ela vai ter alteração. Só que tudo vem em conjunto. Uma pessoa que já tem um sono ruim, ela é mais inflamada, né? Naturalmente. Então, essa inflamação também acontece a nível intestinal. Então, naturalmente, também a microbiota sofre essa alteração, sabe? Assim como a imunidade também, né? Vamos aqui para outra pergunta. Verônica perguntou: no caso de arrotos sucessivos, come e fica rotando, o que fazer? Então, tem que começar a mastigar muito bem a alimentação,
tá? Verificar aí se tem algum processo alergênico, de alguma coisa que você não teve boa digestão, porque aí já é um processo mais digestivo, como eu estava falando até do estufamento, se for o caso, né, de uma alergia, se for. Mas aí, se você mastigar bem, não consumir, por exemplo, se for beber alguma coisa com canudo, evitar o consumo de gases, isso já ajuda bastante. Porque o canudo tem relação também? Porque quando tudo que você toma com canudo, você está ingerindo gás ali, Entendi. entendeu? Aí aumenta. Interessante. A Marcele de novo perguntou assim: cólon irritado somente é diagnosticado com exames? Não, então, síndrome do colo irritável, é claro que sempre vai ter algum exame que possa pedir, mas com sinais e sintomas já dá para identificar, entendeu? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gastro constatou que meu intestino pouco faz movimentos peristálticos. Tomo azeite em jejum. A pessoa não colocou uma pergunta, só colocou uma afirmação. Isso resolve, Lauriane? Oi? Você ouviu a pergunta que eu falei? Não, porque não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Aí, assim, né, é como eu falei, geralmente, com a idade, esse movimento peristáltico diminui. Agora, eu nem sabia se tem um exame exatamente para ver ali se não tem, né? Deve ter, mas eu nunca vi, nunca fiz também. A outra pergunta aqui foi: posso usar psyllium todos os dias? Em panqueca, na água? Então, qualquer tipo de fibra tem duas coisas, né? O consumo de fibras, ela pode fermentar bastante. E segundo, se a pessoa consome muita fibra, pensando também, a Lauriane falou que as fibras são boas para aumentar as fibras e meu intestino melhorar. Se ela não bebe água, pelo amor de Deus, não, nem faça isso, porque vai ser um tiro no pé. Vai piorar. Então, assim, porque não adianta nada a gente formar o bolo fecal e esse bolo fecal ser enrijecido e não conseguir sair, né? Então, precisa sair de você. E se não tiver água, é arriscado até formar fecaloma, né? O que é fecaloma? Traduz aí então, fecaloma é quando as fezes ficam muito endurecidas e aí realmente forma esse nome que se chama fecaloma e não sai. Tem gente que precisa ir para o hospital. E aí pode dar uma infecção seríssima, sabe? Então, assim, evacuar, gente, é muito importante. Não é simplesmente, não, eu vou 2 dias, 3 dias, não é por aí que funciona, não, sabe? Então, quem aí não tem não tá ligando ainda para esse negócio de evacuar, tem que evacuar, sim. É limpeza mesmo, porque aquilo não te pertence. A gente não teve nenhuma pergunta, nem falamos sobre, mas eu acho que todo mundo deve ter alguma dúvida sobre álcool e intestino, né? Principalmente aqui na quarentena, que eu vi que muita gente estava bebendo em casa. Qual que é a relação? Atrapalha, não atrapalha? Então, todos esses ativos, qualquer contaminante, vamos botar assim de uma forma geral, ele vai influenciar a microbiota, tá? Então, assim, ela não vai estar exatamente do jeito que deveria. Então, vai ficar uma microbiota alterada. Agora, você vai falar assim, eu vou perceber isso diretamente? Talvez não. Mas, por exemplo, se você tem uma microbiota rica, tá? Você responde melhor a uma glicose alterada, você responde melhor a um problema de saúde, até uma infecção respiratória, você responde melhor a uma diarreia. Vamos supor, quem nunca passou por uma situação de ir a algum lugar e aí ter alguma coisa que não está muito legal, né? Eu já passei por isso, e na época, por acaso, eu fazia uso de probiótico, meu intestino vi que não ficou legal, mas eu fui a única que não passou mal. Entendeu? De diarreia. A minha amiga que estava comigo foi para o hospital tomar soro, de tão grave que foi. Então, assim, foi todo mundo na pousada, para ter ideia. Então, assim, não foi coincidência, sabe? Não é porque eu fui escolhida por Deus.
Então, exatamente a minha imunidade intestinal, naquele momento, estava mais fortalecida. E isso acontece numa situação normal. Quantas vezes a pessoa vai, todo mundo come aquilo, uns passam mal, outros não sentem nada. Né? Sim, porque nós somos únicos. Então, cada um tem uma história. E aí, falando de intestino, cada um tem uma história de bactérias. Né? Cada um tem um estilo ali de bactérias ali que vai influenciar. E aí vai influenciar no humor, vai influenciar aí no próprio processo de gorduras, colesterol, por exemplo. Quando você tem uma microbiota muito saudável, ele consegue captar mais essas moléculas de colesterol ruim. Então, você consegue ajudar a dislipidemia, colesterol alto, com o consumo adequado de bactérias boas, de probióticos, né, por exemplo. Tá tudo ligado, né? O nosso corpo. Tá. Deixa eu ver até se... e aí, assim, eu tinha até anotado aqui de falar, que poderia perguntar assim a pessoa, né? Qual o tipo de dieta, né? Melhor, então, para o meu intestino? Quem não conhece ou nunca ouviu falar, depois dá uma olhada lá no Google, dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, ela tem N motivos para ser muito boa para a nossa saúde, porque ela é rica em gorduras boas, como azeite, óleos do peixe, do abacate, dos legumes, de oleaginosas de modo geral, mas também ela é rica em vegetais. Então, pessoal, eu sei que eu indico low carb, tá? E eu sei que o pessoal adora uma low carb, mas se você faz uma low carb errada, tá? Ou uma dieta aí da proteína também, isso vai influenciar diretamente o seu intestino. Então, o que adianta, né? A gente começar a fazer uma dieta, emagrecer, o intestino não funciona. Aí a pele fica ruim, o cabelo começa a dar ruim também. Então, quando a dieta é feita de forma errada, sem orientação, você corre grande risco realmente de prejudicar sua microbiota intestinal. É muito importante sempre a orientação do nutricionista, porque, como você disse, cada caso é um caso, né? Às vezes eu estou num momento que eu posso usar um probiótico, que eu posso usar um suplemento, e outra pessoa não precisa nem gastar esse dinheiro todo, pode fazer só uma limpeza na alimentação e já começar o resultado. Exatamente, cada caso é um caso. Mas olha, o nosso tempo está se findando, né? Mas assim, se você seguir aí, tá? O básico que parece meio chato, né? Você ficar sempre falando a mesma coisa. Você mastigar, prestar atenção no que você está comendo, preferir alimentos realmente mais vegetais aí, alimentos, comida, e não precisa tirar o carboidrato, mas saber comer eles, tá? Ter um controle de proteína e carboidrato ali, tá? Eu te garanto que vai ter melhoras significativas. E se você ainda associar o uso de chá, por exemplo, tem vários chás digestivos, poxa, isso tem melhora uma saúde intestinal assim. Eu sou exemplo disso, tá? Então, eu sempre sofri com muitos problemas intestinais quando era mais novinha, criança. Então, assim, não é 100%, assim, eu não posso comer de tudo, mas a gente sabe que se você mantém o equilíbrio, fica muito melhor isso, assim, muito melhor mesmo. Quais são esses chás que você citou agora? Então, a gente tem aí vários chás digestivos que ajudam. Então, a gente pode consumir o gengibre, que ajuda muito nos gases, tá, pessoal? Então, teve aí essa pergunta, é tanto assunto, né, pra gente falar. Teve uma pergunta lá a barriga estufada, né? Essa barriga estufada, a maioria, na verdade, são gases. Então, por exemplo, o chá de gengibre 3 vezes ao dia é ótimo. Então, se você associa, por exemplo, com camomila, camomila também acalma a nossa flora intestinal. A flora não, né? Sistema gástrico. Mas assim, sistema gástrico, assim, ela pode ajudar. Pode fazer também anis, pode fazer chá de hortelã, pode fazer o boldo, todo mundo faz cara feia para ele, né? Mas ele funciona muito bem. Quem mais? Acho que os principais são esses, assim. A própria carqueja, né? Então, assim, às vezes, tá? Você fala, eu não suporto chá porque é amargo e tal. Você pode associar uma casca, por exemplo, de limão, ou de abacaxi, ou de laranja no chá. E aí vai ficar muito mais saboroso. Mas não faça com açúcar, pelo amor de Deus, né? Porque senão é contaminante.
Não, açúcar, adoçar chá com açúcar perdeu todos os efeitos terapêuticos do chazinho, coitadinho. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, né? Porque daqui a pouco o Instagram tá cortando a nossa live. O assunto, se vocês tiverem mais interesse em algum desses pontos que a gente conversou, porque é um assunto que vai se desdobrando, né, Lauriane? É. E eu gosto muito de falar de comida, né? Então, assim, eu sei que às vezes a pessoa assim, vê uma live dessa, né? Pode ficar assim um pouco, decepcionado. Poxa, mas ela não falou nada de novo. Gente, cada vez mais está se resgatando o antigo, tá? Tanto é que o SUS, sabe? O Sistema Único de Saúde, ele está colocando mais em prática as ervas nas terapias, sabe? Então, coisas assim, e vários médicos que eram totalmente alopáticos, né? Que só queriam medicamento, estão reconhecendo o poder das ervas, o poder dos alimentos. Nunca se falou tanto de alimentação, não é? O que mais tem aí é médico que é clínico geral ou de outra especialidade indo para nutrologia, não é isso? É Porque as verdade. pessoas estão interessadas nesse assunto e dá resultado, porque é a base. Eu sou super a favor de suplementos, sabe? Eu coloco, só que se você não vou fazer as pessoas gastarem dinheiro à toa. É. Lauriane, muito obrigada. Então, espero marcar uma nova live com você para continuar esse assunto aí, as coisas que a gente não conseguiu conversar. Tem também a Lauriane uma consulta, já me falou sobre o formato do cocô, gente. Isso Né? Podia ter mostrado aqui. é, Quem quiser. Então, quem quiser, você coloca aí escala de Bristol. Como é que escreve aqui, ó? Como escreve aí, Letícia, vê se você consegue. Escala de Bristol. não, Que aí... faz assim. Vamos fazer uma pose bonitinha aqui. E o pessoal, se tiver interesse, reposta a nossa live aqui e coloca. Qual a hashtag que a gente vai sugerir para o pessoal postar assim, para a gente fazer uma nova live? Saúde do intestino, de bem com o intestino? Fala aí. O que é? De bem com o intestino? De bem com o intestino foi legal. Então vamos tirar um printzinho. Eu tô sorrindo agora. Tirou? Tirei. Então, ótimo. Legal, legal. Então, até a próxima. Obrigada por vocês que ficaram até o final. Obrigada por aqueles que assistiram um pedacinho, né? A live vai ficar salva no meu perfil e também vai amanhã pro YouTube, tá bom? Se vocês quiserem, né, tirar mais alguma dúvida, pode perguntar lá, porque o tema é muito amplo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim também, que eu terei o maior prazer em responder. E o perfil da Lauriane, gente, no Instagram, tem várias dicas de tudo. Desde como cultivar o kombucha até chás para desinchar, né, Lauriane? Gente, eu adoro falar de chá, então tem chá até para reduzir a vontade de doce. Receitinhas também. Ela é minha nutri, mas ela não sou suspeita para falar não, tá? Porque tem muita coisa lá. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, Letícia. Tchau.